Há um ditado popular que diz: após a tempestade vem a bonança. É verdade, e a Bíblia dá-nos vários exemplos que confirmam essa tese. No entanto, depois de lermos o texto que foi escolhido para este domingo, em Lucas 8, 26 a 39, nós somos levados a perguntar: mas que mundo é este que fica mais aterrorizado com a bonança do que com a tempestade? É espantoso como a presença de Jesus Cristo causa, não raras vezes, perplexidade, incómodo e até mesmo terror. Quando Jesus acalmou a tempestade em pleno mar da Galileia, os discípulos tremeram de medo e exclamaram: mas quem é este que até o vento e as ondas lhe obedecem? E logo a seguir, depois do Senhor ter curado um homem que tinha espíritos maus, o endemoninhado gadareno, nós podemos ler: e agora, para nosso espanto, toda a gente pediu a Jesus que se fosse embora dali porque estavam cheios de medo. De facto, houve episódios em que as pessoas que se cruzavam com Jesus, a começar pelos próprios discípulos, ansiavam que ele desaparecesse do meio deles. Tal era o trauma que experimentavam ao presenciarem certos milagres e maravilhas operadas pelo Mestre. Qualquer criatura humana, seja ou não seguidor de Jesus, seja ou não temente a Deus, sente dificuldade quando encara de frente a glória de Deus, manifestada nesses sinais e maravilhas. Seja lidar com os chamados fenómenos naturais, a operação de curas físicas e espirituais, como acontece neste episódio do endemoninhado. Por outras palavras, nós podemos falar na difícil convivência entre o pecado do homem e a santidade de Deus, e que se manifesta na frequente incompreensão humana perante os atos soberanos e sobrenaturais de autoria divina. Neste texto, deparamos com um homem com uma doença espiritual gravíssima, possuída não por um, nem dois, nem alguns, mas por uma multidão de demónios, personalizada em alguém que falava através desse homem e que se identificava como a legião, que, lembro que no exército romano, uma legião corresponde a 6.000 soldados. Reparem, 6.000 demónios. E esta possessão demoníaca deste homem já se vinha arrastando há longo tempo, fazendo com que ele andasse sem roupa pelo deserto, para onde já tinha sido enviado pela população, e encontrasse abrigo não numa casa, mas em túmulos vazios, em sepulcros, uma espécie de cemitério, tornando a coisa ainda mais aterradora. Os demónios encerrados neste homem, doutorados em teologia como eram, perceberam logo que tinham os 6 minutos contados, mal avistaram Jesus saindo do barco que se aproximava da margem. A pergunta que os discípulos haviam feito antes no barco: mas quem é este? Os demónios, que falavam através da voz deste homem possuído, responderam com as palavras: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E em vez de fugirem, os demónios aproximaram-se de Jesus, prostrando-se aos seus pés, pedindo-lhe misericórdia: peço-te que não me atormentes. Que vieste aqui fazer? Não nos mandes para o abismo, por favor. Porque eles sabiam que o abismo era o futuro que lhes estava destinado, que a obra de Jesus na cruz iria garantir a derrota de todas as legiões de demónios. E que a consumação dessa derrota viria com o estabelecimento definitivo do reino de Deus no fim dos tempos. Sabendo que esse tempo ainda não tinha chegado, Jesus expulsou os demónios daquele pobre homem, enviando-os para uma vara de porcos que pastavam nas redondezas e cujos donos eram, obviamente, gentios daquela província romana de Decápolis. E tendo estes guardadores de porcos ido contar ao povo o que Jesus fizera, chegaram logo ao local multidões que, em vez de louvarem o ato sobrenatural e maravilhoso de Jesus, após verem aquele homem vestido em perfeito juízo, eles ficaram impressionados, cheios de medo, possuídos de grande temor. Afinal, a sua reação não foi muito diferente
da que tiveram os discípulos que vieram com Jesus no barco. E estes só ficaram aliviados quando chegaram à margem. Os gadarenos pediram a Jesus que se pusesse a andar dali para fora, que se retirasse deles. Cabe-nos então perguntar: mas quem é esta gente? Que mundo é este que fica mais aterrorizado com a bonança do que com a tempestade? Só pode haver uma resposta: é que não há nada que cause mais terror a um ser humano do que a presença do sagrado. Quando os personagens desta história bíblica perceberam que estavam perante aquele que é santo, ou seja, que era tudo aquilo que nenhum deles era, quiseram logo que ele se afastasse. Eu pergunto-te então, já refletiste sobre o modo como reages às maravilhas que Deus opera na tua vida e na dos teus queridos? Será que ficas incomodado, confuso, inseguro? Talvez mesmo desiludido ou revoltado? Ou então ficas indiferente, assobiando para o lado, com receio de ficares convencido que deves substituir a confiança em ti próprio e nas coisas deste mundo pela confiança no Filho do Deus Altíssimo, que é Jesus, que através do seu Santo Espírito tudo faz para a glória de Deus Pai, é certo, mas também para que sejas abençoado e libertado de tudo aquilo que te oprime e não te convém. Aproveita, pois, esse privilégio e proclama ao mundo as grandes obras daquele que te libertou e salvou. E que o Senhor da vida te possa sempre guiar e proteger.